O seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, começa aqui o Nossa Área. Vamos juntos até meio-dia. Falando de Ponte, de Guarani e Ponte só para você a partir de agora, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte passa da 7ª melhor defesa para a 2ª pior após 3 rodadas. Macaca sofreu 10 gols nas últimas 3 partidas. Diretoria trabalha para derrubar o transferbão o mais rápido possível. Dívida com o clube paraguaio deve ser quitada nos próximos dias. Além de Brian Borges, Ponte também conta com o retorno do técnico Rodrigo Santana para o próximo jogo. Guarani entra na reta final de preparação para a partida deste sábado contra o Barra. Elenco alviverde faz o único treinamento ou o último treinamento amanhã em Campinas e viaja na sequência a Santa Catarina. Duelo na Arena Barra será o primeiro da história entre as duas equipes. Clube catarinense conta com velhos conhecidos do torcedor alviverde: Everton Alemão, Matheus Barbosa, Renan Barnabé e Gabriel Silva. Palmeiras perde para o Cerro Porteño por 1-0 e se complica por liderança na Libertadores. Verdão tem atuação apática dentro de casa e desperdiça chance de classificação antecipada. Verratti marcou o único gol do jogo. Dória pede rescisão ao São Paulo por receber ameaças de torcedores. Zagueiro tem sido muito criticado pelas falhas na derrota para o Fluminense e no empate pela Sul-Americana com o Milionários. Porto anuncia a saída de Thiago Silva. Em comunicado oficial publicado no site do clube, os portugueses se despediram do zagueiro brasileiro de 41 anos com uma passagem de agradecimento pela passagem no time após a conquista do título português. Rádio Bandeirantes. Aguardando sua mensagem, 97102-1493. Mande a sua mensagem de texto e também pelo YouTube. Mande lá o seu joinha, dê o nosso clique lá, ajuda a Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes Campinas, lá também tem um espaço no chat para você mandar mensagem, que daqui a pouquinho, é só mandar. Mandou a mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Corinthians e Peñarol. Hoje, 9h30 da noite, em Montevidéu, campeão del ciclo, o estádio do time uruguaio. Corinthians já está classificado e joga por um empate para terminar na primeira colocação. Técnico Fernando Diniz deve mandar a campo Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Angileri, Ranieri, Carrilho ou André, Breno Bidon e Garro, Linga e Yuri Alberto. O Peñarol de Washington Aguirre, Barbosa, Escobar, Alves e Maximiliano Oliveira, Jesus Trindade, Fernandes e Pierre, Diego Laxaldi e Toni. Na frente, Matias Arezo, a equipe do técnico Diego Aguirre. O chileno Piero Massa apita o jogo, a bola rola 9h30 da noite, quinta rodada da fase de grupos. Tem Peñarol do Uruguai e Corinthians.
Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, o Guarani vai até Santa Catarina para enfrentar o Barra às 17 horas na Arena Barra. E no domingo, a Ponte Preta vai encarar o CRB às 16h30 no estádio Rei Pelé em Maceió. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui os nossos ouvintes. O técnico da Ponte está mais perdido que coelhinho de quermesse procurando casinha para entrar. Wilson de Márcio, Maringá, eternamente Ponte Preta. O Carlos Lemos Matozinho, bom dia, boa tarde a todos, que Deus proteja a nossa ponte. O Jacir manda boa tarde a todos. Vamos atender o pessoal do WhatsApp aqui porque as mensagens estão chegando. Está difícil falar de Ponte Preta, vexame atrás de vexame, e esses caras do futebol já me fizeram arrepender de ter ensinado meu filho de 13 anos a torcer para um clube onde só tem incompetente. Já estamos no senhor Roberto, Cabelo e o Rafael. Quem escreve é o Batata. Batata, pelo amor de Deus, cara. Hoje é quarta-feira ou quinta? Quinta, né? Hoje é quinta-feira, 11h38, você já tá no seu Roberto, tomando uma? Meu Deus do céu, cuidado com a cirrose, hein? Toda vez que o Batata escreve, ele tá no seu Roberto. Loucura, hein? Um abraço. Como está a SAF do Guarani? Obrigado. Tá parado, né? Tem que aguardar as eleições. Tem um interessado, segundo o Guarani não confirma, mas segundo informações, não é? Tem um interessado e precisa definir o pleito, né? Acontecer as eleições, que já acontecem, e depois disso, obviamente, né, as partes vão conversar, mas ainda afirmar qualquer tipo de coisa nesse momento é precipitado. Então a gente tem que aguardar com cuidado, com responsabilidade, mas... Você que é um jornalista com vasto conhecimento, me responda uma coisa, o que é maior? A envergadura do Gleger, Monte Everest ou o ego da atual diretoria da Ponte? Thiago Barba. Olha, Barba, é o seguinte. Eu não posso dizer que o ego é muito grande dos homens que comandam a Ponte Preta. Eu posso dizer que eles não estão conseguindo resolver o problema que a Ponte tem. E parte desse problema foram eles mesmos que criaram. Né? Se imaginou uma coisa... Na prática tem acontecido uma bem diferente e todo mundo viu o que aconteceu no Campeonato Paulista, a consequência de problemas fora de campo. Então, é uma grande besteira, e eu devo ter falado isso aqui muitas vezes, que o que aconteceu na Série C, o time ser campeão, tendo os problemas que teve fora de campo, é um ponto fora da curva. Não ia acontecer mais, como já não aconteceu no Campeonato Paulista, como a Ponte foi eliminada na Copa do Brasil e ela está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Não tem jeito de você fazer futebol sem estrutura. Não tem jeito. O futebol custa muito caro. Então, na minha cabeça, né? Não sei, de repente acontece amanhã a solução. O Dr. Torrano, ele se candidatou para trazer uma maneira diferente de tocar o dia a dia. E eu não estou falando de contratação, tá, gente? Nem de montagem de elenco. Eu estou falando de resolver os problemas que a Ponte tem que resolver. Então, eu recebo aqui diariamente mensagens, informações que são muito tristes. E eu sempre coloco aqui, eu critico, acho que já passou da hora de resolver, mas eu desejo toda a sorte do mundo, porque quem vai ser, ou quem está sendo punido, é o torcedor da Ponte. Esses jogadores estão aí nesse momento, e os diretores também, amanhã eles não estão mais. Mas a paixão do torcedor, o clube fica.
Então, eu tenho colocado diversas vezes isso e vou repetir. Eu estou muito preocupado de verdade. O que mais aqui? O Alberto está perguntando sobre o que eu acho do final de semana do futebol de Campinas. Eu espero que sejam 2 vitórias, mas vai ser difícil. Tanto para Guarani como para Ponte. Não vai ser fácil, não. Não é tarefa fácil, não é? Vamos seguir aqui. Mas, gente, não adianta mandar áudio, viu, Pedro? Porque agora não, áudio é sua tarde, agora é mensagem de texto. Deixa eu ver o que mais aqui. Final de telefone 2848. Não se identificou aqui. Falando que a gente devia... Tá sugerindo, né? Entrevistar o presidente do Guarani. Não tem novidade, né, gente? Qual é a novidade que tem? O campeonato está correndo. Me parece que as coisas estão controladas financeiramente falando. Não é? E agora o assunto é a eleição. Evidentemente a importância do desempenho do time dentro do campo, mas a necessidade de se esperar um pouco mais. Com certeza, um pouco antes das eleições, nós vamos ouvir os 2 candidatos de novo, né? Porque daí no pleito, quem tem que escolher vai escolher o candidato que acha melhor para tocar o Guarani no próximo período. 11h43 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Para esclarecer aqui para o torcedor pontepretano a respeito desse transfer ban sofrido pela Macaca, na verdade, não tem nada a ver com a situação envolvendo o zagueiro boliviano Luiz Aquim. Ontem, poucos minutos antes de entrar no ar no Esporte em Debate, programa que vai ao ar todos os dias na Rádio Bandeirantes, das 5 horas da tarde até as 7h30 da noite, eu conversei com o Dr. Torrano e ele me esclareceu, me explicou que, na verdade, esse transfer ban é por conta de uma dívida com o clube paraguaio. A Ponte Preta havia pagado essa dívida no início do ano, cerca de $6 mil, aproximadamente ali R$30 mil. Porém, quando a Ponte Preta fez esse pagamento, esse clube paraguaio, que a gente ainda trabalha, a gente ainda está apurando para descobrir qual é esse time estava irregular junto à FIFA. Por isso, o pagamento não foi concluído e esse dinheiro foi estornado para a Ponte Preta. Por todos os problemas financeiros que a Macaca enfrenta, esse dinheiro foi usado para pagar outras contas e agora que o clube paraguaio está regular no site da FIFA, a dívida voltou a ser cobrada da Ponte Preta, mas como eu disse, conversei ontem com o Dr. Torrano, presidente da Ponte Preta, e ele disse que esse transfer ban deve cair nos próximos dias. E agora, falando do time da Ponte Preta, dentro das 4 linhas, a Macaca volta a campo no próximo domingo, vai encarar a equipe do CRB lá no estádio Rei Pelé às 4h30 da tarde e a Ponte terá 2 retornos importantes. O Brian Borges, artilheiro do time na temporada com 3 gols marcados, volta de suspensão e também quem volta para o time da Ponte é o treinador Rodrigo Santana. Nesta semana a gente conversou com o João Brigatti dentro do Esporte em Debate e eu questionei ele como o departamento de futebol analisa esse trabalho do Rodrigo Santana até aqui. A gente vê, conversamos muito hoje com o Rodrigo, foi uma conversa muito franca, eu acredito demais, eu perguntei para ele que o que a gente se espera, na verdade, de um líder, né, de um grande comandante, é que esteja sempre motivado e para que possa, né, fortalecer mentalmente o nosso elenco e a gente passar por essas adversidades. Tenho certeza que ele está buscando a melhor equipe, melhor entrosamento dos atletas e que a partir de agora eu tenho certeza também, depois de uma partida muito complicada, principalmente no segundo tempo, né, que nos deixou muito chateados, deixou a torcida da Ponte muito triste, nós também, enfim, mas que a gente tem que ter nesse momento aqui um discernimento muito grande. Então é isso, CH, o elenco da Ponte Preta tem mais 2 dias de treinamento antes de embarcar rumo a Alagoas para encarar o CRB em mais um jogo importantíssimo, onde só a vitória importa para a Ponte Preta, CH.
fico aqui imaginando, né? Não sou nenhum expert, mas como é que um clube pode acionar a FIFA, que acionou a Ponte para poder pagar esses 6 mil dólares, se o time estava irregular? Apresentou a denúncia da dívida, Ponte foi lá e pagou, e aí a FIFA devolveu o dinheiro para a Ponte. Mas como é que pode fazer uma cobrança se o clube está irregular? Eu não consigo entender isso. De qualquer maneira, a informação dá conta que esse transferban vai cair rapidinho porque a Ponte já tem o dinheiro para pagar e resolver essa situação. E tomara que resolva mesmo, né? É uma grande... E isso deveria ser prioridade na divulgação das notícias da Ponte. Nós passamos aqui 2, 3 dias imaginando, tentando apurar e não conseguimos, que era o caso do Luiz Aquim. E a informação não está completa. Eu não sei, por exemplo, quem é o jogador e qual é o clube. Até agora. E eu sei que a nossa reportagem entrou em contato direto com os homens mandatários da Ponte. E falou com eles. Será que eles também não sabem? Acredito que saibam. Então precisa divulgar, porque senão fica especulação, né? Fica conjectura em cima de conjectura e depois tem que vir aqui e desmentir. Que é uma coisa absolutamente desagradável. Chegando para comentar um pouquinho sobre a Ponte, Valdemir Gomes. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. CH, é muito importante a volta do Brian Borges, né? Principalmente depois do segundo tempo horroroso que nós vimos do Elvis na última partida da Ponte no Moisés Lucarelli, na derrota vexatória por 4-1 contra o Londrina, um dos lanternas da competição. Eu acho que esse é um trunfo da Ponte, bem como a volta ao banco do Rodrigo Santana. É sempre importante o treinador mais por perto. Aí o papo é reto, a ligação é direta, não precisa ficar vendo conexão para lá e para cá, e conversa na concentração com um discurso, conversa na palestra com um estilo, e aí durante o jogo quem está ali é o auxiliar. Claro que existe aí um entrosamento entre eles, uma afinação, mas ainda assim não é a mesma coisa. Então é importante sim a presença do treinador de volta, ou dentro da ação própria do jogo, né? Ele nunca se afastou nos treinamentos, mas no jogo, no banco, volta o Rodrigo Santana. E principalmente o Brian Borges, que é um cara que dá opções, né? Eu acho que o Brian, por dentro ali, e com o Luiz Felipe do lado esquerdo, com o Potker centralizado e com o Diego Tavares do lado direito, fica razoável, não fixo, né? Ora o Brian cai ali, vem alguém por dentro, enfim, com bastante movimentação, num jogo especialmente difícil contra um CRB que na última rodada tombou o Sport, que havia metido aqui 3-0 para cima da Ponte no estádio Moisés Lucarelli. E em Recife, foi lá que o CRB, o adversário da Ponte de domingo, ganhou do Sport. Então é tudo muito complicado. Para quem imaginava que a Série B seria um parque de diversões, está aí a prova. A Ponte, a cada rodada, se afundando mais na classificação, essa é a verdade. De 14º, 13º, 15º, 16º, 18º... e agora a 19ª colocada, penúltima colocada na competição. Então tem que somar, trazer alguma coisa. Difícil, é muito difícil, mas tem que somar alguma coisa. Tem que botar algum ponto na sacola no domingo à tarde, lá em Maceió, contra o CRB. Boa sorte para a Macaca. Beleza, Tigrão. O Paulo Neves, CH, você é e foi um dos poucos a raciocinar, foi inteligentíssimo. Certamente, depois de ter regularizado a situação, o time paraguaio acionou a Ponte e deve ter sido ignorado. Só depois acionou a FIFA. E a gente fica aqui, Paulo Neves, conjecturando, porque não temos informação. Né? Você tomar e sofrer um transferban, o clube tem que se pronunciar. E não é para a Rádio Bandeirantes, é para a sua torcida. Diante de um cenário tão preocupante, as informações corretas, elas são muito importantes. E eu não estou criticando ninguém, tá, gente? Eu não estou criticando diretamente nenhum profissional da Ponte. Estou dizendo que a torcida merece, né, efetivamente receber a informação correta.
Agora a gente tenta apurar, não consegue. E fica essa coisa nebulosa, fica ruim para todo mundo. Pra gente também. E principalmente pro cliente da Ponte, que é a sua torcida. Uma coisa é verdade, o Ancelotti soube trabalhar o ímpeto da torcida brasileira e do Neymar. Ele desenvolveu no Neymar um pouco de maturidade e reviveu o amor pelo futebol. Marcos Pessoa, tomara, cara, que o Neymar faça uma ótima Copa. Apesar de não acreditar. 11h51 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Mais uma aqui, você tinha razão sobre o fanfarrão Neymar, machucado, Ronaldo do Chapadão. Mas assim, eu quero estar errado, gente. Eu quero que ele faça uma grande Copa, agora já está convocado. A minha decepção é com o Carlo Ancelotti. Ele está fazendo as mesmas coisas que o Diniz fazia, que o Tite fazia, que o Dorival Júnior fazia, que o Ramon Menezes fazia. Se curvar diante de um elenco de jogadores comuns. Essa é a nossa realidade. Né? Se ele tivesse saúde, eu não discutiria. Agora, aquilo que eu vi na apresentação da lista, não tem lugar nenhum no mundo. Não é? Aquele show de pirotecnia é uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas respeito quem acha que isso é necessário. Mas na minha cabeça isso não entra. 11h52 e o Breno está chegando para falar do Guarani. Fala, Breno. Oi, CH, o Guarani está treinando agora pela manhã mais uma vez, é o penúltimo treino antes de enfrentar a equipe do Barra, no sábado às 5 da tarde, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. O João Paulo, que deverá ser uma das novidades no time bugrino, ele que cumpriu suspensão na última rodada, fez muita falta, ele falou hoje pela manhã em entrevista coletiva justamente sobre essa disputa no meio-campo, já que o Guarani, além dele, tem Diego Torres, tem Isaac, tem Cauã Jesus, também falou sobre o entrosamento com o Cachoeira e é claro que ele não gosta de ficar de fora. Eu prefiro sempre estar jogando, mas infelizmente aconteceu, mas eu sou fominha. Eu vejo com maior alegria, né? Porque um vai puxando o outro, né? Para cada treino, cada trabalho tá melhorando, né? Independente de quem joga, vai estar bem representado o Guarani. Você frisou de 4 jogadores na posição qualificados, jogadores que já tem uma bagagem e a gente fica feliz. E quem o professor escolher vai estar bem representado. O bom que a gente tem esses jogadores, como em todas as posições, como foi frisado que o nosso elenco é um elenco muito qualificado, de jogadores experientes, jogadores com uma rodagem muito grande, e a gente vai procurar sempre ajudar da melhor forma, respeitando e procurando seu espaço no dia a dia, ao decorrer da semana e dos treinos. Cachoeira, a gente tá procurando um entrosamento, né, um melhor entrosamento, a gente conversa em alguns momentos para poder sempre estar melhorando em prol da equipe e em prol do Guarani. Bom, além do João Paulo, as outras novidades no time deverão ser na zaga o Jonathan Costa, no meio-campo o William Farias. Na direita, o treinador está treinando com o Rian e também com o Rafael. Mas eu acredito que o Rian possa ganhar uma oportunidade entre os titulares. Eu acreditava mais no Rafael, mas como eu fiquei sabendo que o Rian está treinando, existe a possibilidade dele começar o jogo no lugar do Ian, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Inayan também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Uma coisa é certa, o Guarani precisa da vitória diante do Barra para, é claro, somar e recuperar pontos perdidos dentro de casa. Valeu, CH! Obrigado, Breno. E agora comentando o Guarani, Valdemir Gomes. Só para variar, né? Mais um jogo muito equilibrado, como equilibradíssima é esta Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani enfrenta o Barra lá em Itajaí, na Arena Barra. O Barra é o 12º colocado, 13º colocado, com apenas 10 pontos. E o Guarani lá em cima, 6º colocado, com 12 pontos. Veja o tamanho do equilíbrio desse campeonato.
No caso de um insucesso do Guarani, uma vitória do Barra, por exemplo, a equipe catarinense, que está em 13º, ultrapassa o Guarani, que está em 6º. Então é um campeonato curto, traiçoeiro, perigoso e onde não se admite vacilos, como a gente viu do Guarani contra o Ituano no último domingo à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, quando o Guarani acabou sendo derrotado por 3-1 num festival de erros defensivos da defesa, dos volantes, dos zagueiros e principalmente do goleiro Kaique França, que tem muito crédito, mas contra o Ituano foi muito mal. Então, tá aí o recado dado. É muito importante para o Guarani mostrar para o seu torcedor que o que aconteceu domingo passado foi nada mais, nada menos do que algo pontual. Foi nada mais, nada menos do que um acidente de percurso num momento em que a equipe vinha crescendo na competição, inclusive com aquela retumbante goleada para cima do Maringá na rodada anterior por 5-1 lá em Maringá, portanto fora de casa. Vamos imaginar aqui que voltas importantes no elenco bugrino vão dar um pouco mais de qualidade, um pouco mais de sustância para a equipe, para que o Guarani possa, com Jonathan Costa, a estabilidade da zaga, com William Farias, a proteção, o anjo da guarda dessa zaga à frente dela, e João Paulo, fazendo a transição meio-campo-ataque, se considerarmos aí os jogadores de linha, 30% do time voltando os titulares. Isso é extremamente importante e pode fazer a diferença a favor do Guarani contra o Barra, um novo integrante do cenário esportivo brasileiro, aí uma equipe emergente de empresários com uma estrutura espetacular de centro de treinamentos, com tudo em dia, com a grana em dia e que dentro de casa realmente costuma se impor. Parada dura para o Guarani, mas cabe ao Guarani provar exatamente o que eu acabei de dizer aqui, que o que aconteceu contra o Ituano no Brinco domingo passado foi nada mais, nada menos do que um tropeço acidental e pontual dentro da competição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes.